A dica de hoje aqui de trocalização é uma forma que eu pensei aqui e desenvolvi de seccionar os troquéis, né? Esse aqui é um modelo que nós vamos trocalizar, todo o modelo, né? Já foi feito a primeira vasagem aqui, a base, com o sistema giroforme, mas poderia ser com KTF ou autospin. E geralmente esses modelos ficam um pouco mais altos, essa base de gesso aqui ela fica alta. E isso dificulta um pouco nós serrarmos esse modelo. Com a serra já é uma missão já bem mais complicada. Mas utilizando um disco, por exemplo, um disco de 45mm, como esse aqui, nós encontramos aí no mercado várias marcas disponíveis, da Besser ou da Zag, né? São discos que têm uma eficiência muito boa. Até eu já tenho conhecimento que tem algumas máquinas no mercado, seccionadoras de troquéis, que tem um discão bem grande assim, e funciona muito bem, só que tem um custo elevado. Então, o que nós vamos ensinar aqui hoje é uma forma mais econômica, vamos dizer assim, que fica bem precisa também. Quando eu comecei a fazer esses modelos com sistema giroforme, com placas, eu tive muita dificuldade para seccionar devido à altura e principalmente modelos inferiores, como esse aqui, que os troquéis são estreitos. Às vezes o recorte aqui com o disco ficava desencontrado e isso ficava, às vezes, com aparência não muito boa. E às vezes o disco pegava nos pinos, que são 2 pinos cada troquel. Então isso dificultava bastante o trabalho. Cheguei até a ficar meio desanimado com essa altura do modelo, tentei abaixar ele, fazer mais baixo e tal. Aí eu fui pensando e cheguei a essa conclusão, que se eu riscasse esse modelo dessa maneira, levando em consideração o preparo, o dente e o pino, eu seguisse a orientação desses riscos na hora de seccionar com o disco, isso facilitou bastante. E aí eu comecei a ter mais facilidade em seccionar. Então, são riscos que eu faço saindo da papila até o meio entre os 2 pinos, entre um troquel e o outro. E da mesma forma eu fiz na lingual. E aí eu faço a união desses riscos aqui pela base e eu vou seguir esse risco na hora de trabalhar com o disco aqui. Vocês vão ver que fica bem mais fácil. E outra dica bem interessante, geralmente esses modelos para fazer facetas ou laminados, esse aqui será feito 10 laminados aqui, com cobertura oclusal, inclusive nesses press, tipo overlay. Geralmente esses modelos, quando o cirurgião dentista vai fazer lá o molde na boca, muitas vezes ele tampa essa meia aqui com algum material para evitar que a silicona passe de um lado para o outro. E como os dentes são retentivos por formato trapezoidal, essa silicona ela entra entre os dentes, quando ele vai remover isso da boca acaba rasgando o molde. Então alguns colegas já começaram a tampar essas ameias por lingual, para evitar essa silicona passar de um lado para o outro. E aí às vezes fica uma aparência não muito legal, assim, acaba fechando toda essa meia aqui na lingual. Depois eu vou apresentar um outro caso onde está tudo fechado. Então, antes de seccionar, nós trabalhamos com bisturi, ou até pode ser com uma broca, mas com bisturi fica mais fácil. Refazendo a meia aqui, tirando às vezes uma bolha, ou até esse material que foi colocado aqui na lingual. Porque quando nós entrarmos com o disco aqui, para seccionar, esse modelo vai ter que quebrar, ele vai ter que fraturar aqui entre os 2 dentes, porque nós não conseguimos passar o disco aqui, senão pega nos preparos. Então o recorte vem até próximo aqui, dividindo a papila ao meio. Mas para isso, essa meia ela tem que estar bem definida. Na vestibular já ela estará bem definida pela inserção de fios e do preparo e tudo mais. Mas às vezes na lingual ela está unida. Então, para evitar, às vezes, uma fratura inadequada, quando você vai fraturar ele, pegar um pedaço do dente vizinho e tal, é interessante fazer o recontorno dessa meia aqui com uma lâmina ou com uma broca e até, se possível, aprofundar um pouquinho a meia entre os 2 dentes para ocorrer a fratura entre eles sem que essa fratura venha pegar um dente ou outro. Eu já cheguei a usar uma serrinha bem fininha para passar entre eles, mas geralmente fica... Eu vou até fazer uma demonstração em outra dica aí de como utilizar essa serrinha. É uma serrinha até de uso clínico, bem legal, depois eu vou mostrar para vocês. Então vamos iniciar aqui o recorte
eu vou mostrar como que eu faço a secção desses troquéis com esse disco aqui de 45 milímetros. Então, seguindo a orientação do risco aqui, ó. A dica é sempre ir com o disco bem na papila, com muito cuidado para não pegar lá no preparo. Faça essa primeira entrada aqui pro vestibular. Ó, você vê, se eu continuasse serrando nessa direção e acabar pegando nesse pino aqui o disco. Por isso que é importante fazer os dois riscos, ó. Ó, viu que eles estão em direções um pouquinho diferentes, ó. A gente consegue corrigir esse recorte, ó. Ó, viu que aparentemente ia pegar no pino aqui. Dessa forma a gente consegue corrigir o recorte. E isso é muito comum acontecer. Para evitar esse problema, os riscos de orientação ajudam bastante, ó. E a gente dá continuidade. Eu sempre prefiro cortar a papila primeiro. Já dividi a papila, ó. Já vem com o disco e divido a papila ao meio. Faça a marcação aqui também, dividindo a papila lingual ao meio também. No início, quando eu comecei a trabalhar com esse sistema de troféu, eu tive muita dificuldade para seccionar eles. Aí a fratura ocorre certinho na meia entre os dentes, ó. Novamente a gente vai direto na papila, dividindo a papila ao meio. Faço aqui uma parte do recorte. Venho para a lingual. Novamente eu divido a papila, me orientando pelo risco. Ó. E sigo a orientação do risco com o disco. Então assim a gente evita acidente com o disco travar ali no corte. E dessa forma sempre é possível corrigir o risco. Corrigir o corte, né? Aí dessa forma nós troquelizamos, aí recortamos o modelo
todo o modelo. Dessa forma nós recortamos todo o modelo sem nenhum incidente, né? Sem o disco pegar nos pinos, e os cortes ficam bem precisos, ó. Ficam cortes que agora nós vamos fazer uns acabamentos nesses cortes, pode ser com uma broca ou com... Aqui não vai encaixar, que onde ele fraturou ali, ele acaba necessitando um acabamento melhor ali. Fazer o acabamento agora, pode utilizar uma broca para fazer o acabamento dessa região. Eu prefiro usar uma lixa, né? Porque é um rebolo de lixa, uma lixa que facilita bastante fazer esse acabamento aqui, ó, dessa região, para que a gente consiga regularizar esse recorte aqui do disco, ó. Então essa possibilidade de fazer a metade do recorte pela vestibular ou pela lingual e depois fazer a outra metade, ó, sempre dá esse desencontro com o disco. Aí é só regularizar aqui na parte interna aqui do recorte, né? Com a lixa, ó, a gente consegue regularizar essas faces sem que depois fica uma aparência às vezes um pouco, o disco cortou um pouco a mais e tal. Ó, você vê que aqui o disco fez um recorte único, ó. Aqui já tem duas faces de recorte, então dessa forma a gente faz o acabamento aqui unindo essas duas faces aqui, ó. E aí fica bem legal, porque o trapézio fica com uma aparência melhor. Então dessa forma a gente conseguiu um bom acabamento aqui na meia entre os troquéis.
Olha aí que interessante, ó. O recorte do disco não fica largo, né? Fica um recorte mais uniforme, ó. Bem bacana. Alguns pontos, ó, que a gente faz um acabamento interno com essa lixa e fica com essa aparência. Eu acho que fica bem interessante. Está aí a dica de como recortar os troquéis aí nesse modelo de qualquer sistema de troquel que fica alto a base aí. Sempre se orientar e fazer um planejamento antes do recorte vai facilitar bastante, tá? Vai trazer mais precisão aí pro recorte e evitar acidentes do disco pegar nos pinos e até às vezes até já aconteceu comigo de estragar o troquel nessa fase aqui, né? Então, assim fica com aparência legal, a gente trabalha tranquilo com o disco e depois faz acabamento interno ali, como eu fiz com a lixa, para encontrar os recortes. Fica tudo preciso, ó, fica bem legal. Ó. Aqui vocês podem observar que teria duas faces de recorte, ó, né, pela até a aparência aqui, ó. Né, só que eu acabei fazendo um acabamento nessa região com a lixa e fica bem legal. Se eu fosse recortar direto, isso dificultaria, que o disco não faria essa curva aqui, em função do modelo, seu modelo em arco, né? Com a seccionadora, eu acredito que isso fica às vezes até mais fácil, mas quem não tem a seccionadora, com auxílio dessa dica aí e de um disco de 45mm, dá para trabalhar tranquilo. Riscando e orientando, dá para trabalhar até com um disco menor, com um disco de 35mm, como esse aqui. Eu prefiro maior, que ele vai mais profundo, né? Tem mais liberdade para trabalhar, mas dá para utilizar esse também de 35, tá? Fica aí a dica aí de como recortar os troquéis em modelos com uma base mais alta.